Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast. E hoje nós estamos aqui na nossa versão jurídico, o cenário fica amarelinho, né? O nomezinho fica ali jurídico, porque nós temos convidado aqui, e para nós é um motivo de muita honra e muita alegria, né? A gente está plantando tanta confiança aí no meio jurídico do nosso país, né? Especialmente na nossa região. Quero agradecer de antemão a todos vocês, colegas, amigos, parceiros, advogados, juristas, da mais alta tarimba aí, né? Renomados, pessoas com carreiras sólidas e consolidadas, têm aceitado o nosso convite, têm estado aqui presente, tirando um tempinho para estar conosco, conversando sobre temas que são caros à área do direito, né? Tenho conseguido trazer aqui professores, né, acadêmicos, professores de pós-graduação, pessoas que estudam, pessoas que se dedicam, né, mestres, doutores, se dedicam a falar com propriedade sobre os temas que nos são caros, né? E por que a gente está falando de direito no programa de Pedra? Na verdade, a área do direito, a área da justiça, a área, né, da advocacia, fazem parte, permeiam várias áreas da nossa vida, né? Nós precisamos do direito a todo momento. São as leis que estão sobre nós, são as percepções do judiciário, são os fatos relevantes que afetam a nossa vida, que afetam o nosso cotidiano. Então a gente tem dado voz e botado lupa, né, em alguns temas que estão aí bastante em voga no país, né? O Pod Pedra é feito com a parceria, o patrocínio, né, a dedicação de algumas empresas que têm estado conosco durante toda essa jornada. Entre elas eu falo que é a Envelope Mais, a Dalpan, a Incomil, Café Campeão. No projeto Acervo Rochas nós temos também a nossa querida Atlas, né? Esqueci de alguém? E o nosso sabor, o nosso café. Você toma um cafezinho, doutor? Tomei. Posso te servir um café aqui enquanto a gente fala? Claro. Será o Café Campeão, que é sabor, tradição, qualidade para você e sua família. Eu vou querer um cafezinho também com 4 gotinhas, né? E você em casa, que com certeza consome café, entre aí no Café Campeão e escolha a qualidade para a sua mesa. Eu estou aqui, eu vou deixar ele se apresentar, doutor. Se apresente para a galera aí, que eu quero que você fale um pouquinho desse currículo majestoso que você tem. Eu já fiquei impressionado, né? Bom, Bruno, obrigado pelo convite de estar nesse programa maravilhoso aqui, que cada dia faz mais sucesso. Parabéns a você e toda a equipe. Eu sou José Eduardo Silvério Ramos, sou advogado há 25 anos. Deixa eu falar aqui rapidinho. Pedi para ele se identificar, porque ele não é meu parente não, mas é Ramos também. Acabamos de... Quem sabe somos parentes e não sabemos. Se for buscar a árvore genealógica aí, quem sabe. Conclua, doutor. Vamos Continue. Lá, eu sou advogado há 25 anos, me especializei em direito tributário, tenho mestrado, tenho doutorado pela PUC de São Paulo, tenho livros publicados também, a minha tese de doutorado, e entre outros livros. Sou também, além de advogado, sou professor da FDCI e sou professor também da FDV e do IBET na área de tributário. E hoje a gente vai conversar sobre a crise no IOF, que é matéria tributária, como você falou, o direito, onde está a sociedade, está o direito. Né? Então, não tem como dissociar, né? Obrigado, doutor. Para mim é uma honra muito grande te receber aqui, né? Como eu fiz a introdução aqui. Eu sou o maior beneficiado, né? Porque talvez o cara que está chegando aqui agora assistindo o nosso programa não teve a oportunidade de assistir os demais programas. Eu tenho sido privilegiado porque eu faço todos. Então eu estou sempre conversando com gente nova, com bons profissionais, né, aprendendo, né? Ninguém aqui sabe tudo, a gente está aqui para discutir sobre coisas que são inerentes ao país. Doutor, o caso que está em voga, né, que está em alta, que está em evidência essa semana, obrigado, Solim, que está em evidência essa semana, é o caso do IOF, né? Isso aí. Uma matéria extremamente complexa, né? E eu trouxe o senhor aqui, que é especialista na área de tributação, na área tributária,
para poder a gente desmistificar, entender um pouco melhor sobre o que está afetando, qual é a realidade fatídica sobre o que está acontecendo aí. Dá um panorama para a gente. Por que o país está falando de IOF? Bom, vou começar explicando um pouco sobre o IOF para depois chegar na crise que nós estamos vivendo. O IOF é um imposto que incide sobre operações financeiras, quando, por exemplo, você pega um empréstimo no banco, quando você financia um carro, né, quando uma empresa financia um equipamento, incide o IOF. Tá? Então, é um imposto sobre operações financeiras, ele incide também sobre câmbio, tem o IOC. O IOF, na realidade, tem outras siglas que vão além de operações financeiras. O imposto, de uma forma geral, ele é instituído pelo Estado mediante lei. Então, você tem que ter uma lei instituindo o imposto, estabelecendo a alíquota do imposto. No caso do IOF, ele tem uma particularidade. A lei, ela prevê a alíquota máxima que pode ser cobrada do IOF. No caso do IOF sobre operações financeiras, é de até 1,5% ao dia. Em outros casos, ela pode chegar, em relação à operação, em outros casos, ele pode chegar até 25% do valor da operação. Só que, no caso do IOF, o presidente da República, ele, por decreto, ele pode alterar o valor da alíquota. Então, ele não precisa da autorização do Congresso Nacional de aprovar uma lei para poder aumentar ou diminuir o valor do IOF, desde que ele faça pelo decreto que respeite o limite máximo previsto na lei. E o IOF, por que ele tem essa característica? Os impostos, eles têm duas principais funções. Uma que é a função arrecadatória, tá, de arrecadar receita para o Estado, e a outra que é chamada de natureza fiscal, e tem também a extrafiscalidade. Essa extrafiscalidade, o imposto ele é utilizado para poder intervir na economia. Por exemplo, o governo pode aumentar o IOF para poder, por exemplo, desestimular o financiamento, ou pode isentar o IOF, por exemplo, para estimular a compra de carro, compra de equipamentos. Então, por conta dessa característica da extrafiscalidade, o IOF, conforme previsto na Constituição, o presidente da República, por decreto, ele pode aumentar ou diminuir o valor da alíquota. E aí começa o problema, porque o governo atual, recentemente, via decreto, aumentou a alíquota do IOF. E aí o Congresso Nacional veio e sustou o decreto, né? O Congresso Nacional tem competência para sustar atos do Poder Executivo que extrapolem o poder regulamentar. E aí começa a polêmica, porque, na realidade, esse decreto do presidente da República que aumenta o IOF é um decreto autônomo. E aí começa a discussão. O Congresso tem ou não tem competência para sustar esse decreto? E aí, no caso, nossa crise, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal tem ou não tem competência para poder examinar essa questão? São algumas polêmicas. Podemos prosseguir? Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só quero acrescentar no meu conhecimento rudimentar do direito, que eu me formei em relações internacionais. E eu estudei direito administrativo aí, eu não lembro o nome da matéria não, e direito internacional. Uhum. Primeiro a gente é introduzido ao direito, tem noções básicas de direito, de Constituição, etc. Depois a gente tem uma outra matéria que é o direito internacional. Então eu não sou um catedrático, não sou um estudioso do direito, eu sou um curioso e um interessado, entusiasta do tema. Eu sei que nós temos um cidadão lá no século, se não me engano, 16 ou 17, chamado Montesquieu, que inventou a tal do sistema de freios e contrapeso. Logo assim que nós finalizamos a monarquia absolutista francesa, que na verdade era o modelo de governo, né, da Idade Média, né, da era medieval, e eram os reis poderosos que tinham poder absoluto. Então, o Montesquieu, um estudioso da época, um catedrático político, ele falou assim, cara, a gente precisa ter uma regulação aqui. Não pode, poder nunca mais pode ficar na mão de um cara só. Precisa dividir esse negócio. E ele fez ele propôs o modelo tripartite, né? Que é uma casa popular, que representa a voz do povo, um chefe de Estado ali, que em alguns países é diferente. No nosso caso, o presidencialismo, o presidente ele acumula a função de chefe do executivo e chefe de Estado. Qual a diferença, Bruno? Aí você vai estudar, dá um Google aí. Mas o fato é que
é um poder centralizado, né? E o judiciário, né, que serve para poder monitorar. E esse Montesquieu da vida aí, ele bolou uma ideia. Pô, mas aí como é que nós vamos fazer? Esses caras vão ficar brigando? Não, nós vamos fazer um sistema chamado de freios e contrapesos. Um poder vai lá e tem certas competências que ele que diz que o outro pode fazer ou não. Então fica um meio que segurando o outro aí. E aí ele chamou isso de freios e contrapesos. Mas a crítica maior, antes da gente entrar especificamente no IOF, por isso que eu fiz essa fala aqui, os críticos desse modelo atual da tal da democracia brasileira têm apontado que está existindo uma exacerbação de competências dos poderes, dos quais um tem se sobressaído sobre os demais, né? O judiciário tem feito muitas interferências na democracia brasileira. Isso está gerando problemas muito graves, né? Uma exposição muito grande das nossas instituições, e isso vai gerando um negócio que a gente chama de crise de confiança do mercado, em quem nós somos, em fazer negócio aqui. Antes da gente entrar no IOF, a gente debruçar sobre isso. Você faz essa leitura também, doutor? Olha, Bruno, você foi muito bem falando da questão de Montesquieu, que teorizou... Tem tempo que eu não estudo isso, hein? Fica na memória. E antes de Montesquieu, na antiguidade, já havia se identificado, Aristóteles havia identificado essas funções. E Montesquieu, no Espírito das Leis, conforme você falou muito bem, ele desenvolveu essa teoria, aprimorou, estabeleceu a tripartição de poderes. Olha, para poder limitar o poder, você tem que distribuir os poderes a órgãos diferentes para que não haja o abuso como existia no absolutismo. A nossa Constituição, ela adota o modelo de separação de tripartite. Tá? Nós temos lá, no início da Constituição, na parte dos princípios fundamentais, a separação de poderes que devem ser exercidos de forma harmônica e independente, o executivo, o legislativo, o judiciário. O judiciário ele julga os casos que são levados até ele, o executivo administra o Estado na forma da lei e o legislativo faz as leis. Tá? E aí, a nossa Constituição ela traz vários mecanismos de freios e contrapesos. Tá? O judiciário, no caso específico do IOF, ele foi chamado porque alguns partidos políticos ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a declaração da inconstitucionalidade do decreto do presidente da República, entendendo que esse decreto está extrapolando o seu poder, porque, na realidade, o IOF ele não tem a natureza arrecadatória, ele tem a natureza extrafiscal. E a gente vê nas notícias aí que, na realidade, esse aumento do IOF foi para poder cobrir rombo do Estado, do governo federal. O governo precisa de mais receita, ele não corta despesa, ele só gasta. E por isso que o judiciário está decidindo essa questão. Agora, falando de uma forma geral da nossa democracia, nós temos aí, a gente não pode generalizar e falar assim, todas as decisões do Tribunal do STF são decisões que extrapolam a Constituição. A gente tem que analisar as decisões, em algumas delas é possível se identificar algum abuso. Tá? Isso é real. A gente tem aí algumas decisões que são bem questionáveis. O problema é que o STF, quando decide, ele decide por último, né? A quem a gente vai recorrer? Mas, pois na verdade, o Congresso tem ferramentas para limitar essa interferência do judiciário. O problema é que ele não está usando, né? Sim, o STF tem ferramentas. Uma das aí entra o jogo político, né? Uma das ferramentas é até um ponto tanto questionável, mas existe fundamento jurídico para se defender impeachment de ministro supremo. Existem pedidos de instauração de impeachment de ministro supremo no Congresso Nacional que não prosseguiram. Aí foi uma questão política ali dentro, que não quiseram fazer. Exato, é nesse sentido. E eu não estou aqui querendo polemizar, não. Nós vamos falar de OF, vamos voltar para lá, mas só para a gente não ir muito lá na frente e perder esse gancho aqui. Mas
eminentemente, aqueles que criticam o papel do STF hoje em dia, eles partem do princípio que existe uma politização do judiciário. E na verdade, o sistema jurídico, as normas jurídicas e o sistema judiciário brasileiro, ele é eminentemente complexo. Sim. Né? Ele tem instâncias, e são várias, ele tem processo, ele tem aditivos, ele tem ferramentas para serem acionadas mediante toda uma escala de lógica jurídica, né? Justamente para a justiça não ser banalizada, né? Então, assim, o que a gente observa, e eu quero a sua opinião sobre isso, quem critica está observando que, por exemplo, o STF agiu agora, no caso do STF, do IOF, ele agiu agora, tomou uma decisão, que a gente vai falar dela, provocado por um partido. Sim. Quer dizer, o Congresso, 580, né, se não me engano, deputados, foram lá e decidiram, olha, não vai aumentar a IOF. E aí um partido que perdeu, foi voto vencido, justamente a parte perdedora da opinião, né, da democracia, assim, é a lei da maioria. Ingressou no STF, acionou, não, isso aqui está errado, né? Ele acionou lá, não sei se foi o PT, ou se foi o PDT, ou se foi o PSOL, não me lembro. Provocou, aí o STF encaminhou para a AGU deu um parecer, e o advogado da União lá, o Bessias lá, foi lá e convocou a galera e ingressou com o STF. Aí houve um movimento agora, tem um movimento, se eu não me engano, iniciado pelo Alcolumbre, né, ou aventado, eu não sei se foi iniciado, foi aventado, saiu algumas notícias no jornal, dizendo que existe um movimento no Congresso para poder limitar ajuizamento, acionamento do STF por partidos políticos, justamente por causa dessa incitação, dessa provocação, sempre eminentemente de caráter político, né? E aí, fiz esse comentário para chegar na pergunta e te voltar a palavra, que na verdade eu quero ouvir você. O STF foi provocado no caso da IOF. Aí tomou uma medida que eu ouvi analistas comentando sobre isso, que é extremamente, especificamente inédita. Nunca se tomou uma medida como essa do que o STF tomou em relação a esse caso. Você tá sabendo qual foi? Dá para falar sobre ela? É inédita mesmo? Olha, não sei se é inédita, tá? Mas existe fundamento para decisão do ministro que suspendeu o decreto. Tá? O direito, na realidade, ele possibilita várias formas de interpretação. É difícil ter um caso em que você tem apenas uma argumentação, uma conclusão possível. Tá? Não, mas deixa eu elucidar aqui, botar a luz, para ver se a gente está falando da mesma coisa. Sim. O STF foi provocado. Foi provocado. E aí ele tomou uma decisão que eu vi alguns analistas falando que era inédita, não sei, você que vai dizer, dizendo o seguinte, ele simplesmente suspendeu a decisão do Congresso e suspendeu o decreto também do presidente e deu 21 dias ou 15 dias para o que o Congresso e o Executivo entrem em conciliação sobre o tema. Sim, essa medida aí é inédita. Isso. Eu nunca tinha visto. Essa medida é inédita. Assim, como é que pode? Pera aí. Ele sustou o decreto do presidente, então quer dizer, o decreto está valendo mais nada. E sustou o parlamento. Sustou o decreto do legislativo que suspendeu o decreto do presidente. Exato. Voltou para o 0-0. Sim, mas que poder que foi dado ao Supremo para botar essa bola desse jeito, doutor? É essa que eu quero... Eu não sei se você já refletiu sobre isso, quero refletir com você. Que poder é esse? A questão, no processo, é possível o juiz estabelecer a questão de conciliação das partes, mas nessa perspectiva que foi colocada agora, realmente eu nunca tinha visto. Tá? A gente tem que aprender com todas essas...
Mas, peculiaridade da... sim. É nesse sentido que eu estou falando. Aí os críticos, um cara como o senhor, né, que é professor da área, tem uma carreira inteira, né, dedicada a estudar sobre questão de tributação, e a gente vê uma situação dessa, não causa um friozinho na barriga, não, de entender o que vem por aí? Sim, na realidade a gente tem muitas decisões do STF e de outros tribunais também, que quando a gente sempre precisa analisar cada uma delas, né? A gente não pode generalizar e falar assim, todas as decisões são abusivas, todas as decisões estão violando a separação de poderes. Algumas decisões que eu já tive oportunidade de analisar, eu consegui identificar alguns abusos. Eu não posso falar que isso acontece em todos os casos. Vou voltar numa outra situação. O caso do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira, os deputados, senadores, deputados federais, eles têm imunidade parlamentar no exercício do mandato, pelas suas falas. Tá? O Daniel Silveira falou alguns absurdos, mas a decisão que o afastou, que cassou o seu mandato, depois do Supremo e depois validada pelo Congresso Nacional, ela é questionável. Ela é questionável, porque o Supremo entendeu ali que estabeleceu um limite na imunidade parlamentar. Tá? Agora, voltando à questão do IOF, nós temos a lei que estabelece um limite máximo da alíquota do IOF. A Constituição permite que o presidente da República aumente ou diminua a alíquota do IOF por decreto, aí é um chamado decreto autônomo. Tá? Não é um decreto que está regulamentando lei, e o Congresso Nacional tem a competência para poder sustar atos do Poder Executivo, do Presidente da República, que extrapolem o poder regulamentar. Tá? E aí vem a discussão. Como se trata de decreto autônomo, o Congresso poderia ou não poderia sustar? Se você defende que é um decreto autônomo, o Congresso Nacional não tinha competência para poder sustar esse decreto do Presidente da República. E aí, podendo ou não podendo ser sustado pelo Congresso Nacional, é cabível a análise perante o Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade deste decreto. E aí, este decreto, que aumentou o IOF, pelo todas as notícias que a gente vê, ele veio com o objetivo de aumentar a arrecadação, e não com... Aí ele foi utilizado com fim arrecadatório, não com o objetivo extrafiscal de intervir na economia. E aí, se o IOF, que tem essa característica principal de ser extrafiscal, de intervir na economia, é utilizado de forma descaracterizada com o objetivo de arrecadar, o Supremo tem competência para poder julgar se ele é ou não constitucional esse decreto. E o Supremo foi acionado por isso, por um partido político. E aí a questão até a questão da separação dos poderes, né, não é qualquer situação decidida pelo Legislativo que pode ser levada até o Judiciário para poder se analisar. Tá? Alguns casos podem. Esse é um exemplo que é discutível se pode ou não. Entendi. E aí, nesse imbróglio, a gente está lidando com esse ineditismo. Tem muito mais coisa, né? Porque a gente tem um ângulo dos fatos. Eu estou aqui, você está falando, eu estou lembrando. Me parece que antes da... Eu não tenho certeza se foi exatamente um partido político, mas eu sei que a EGU foi, né, a Advocacia Geral da União, que entrou lá com esse pedido de sustação desse decreto, né, presidencial, do Executivo. Mas antes disso, um partido de direita também, o PL, se eu não me engano, tinha questionado esse aumento do IOF. Qual que você acha, doutor? Nós estamos na iminência aqui, esse programa está indo ao ar, numa semana muito decisiva, né? A gente está nesse lapso aí aberto pelo Supremo, pelo STF lá. O ministro relator do caso, que decidiu monocraticamente que sustar os dois decretos, o do Legislativo e do Executivo. E mandou assim, meio que assim, vai lá, resolve 162 lá, resolve isso. Quer dizer, não sei que solução vai dar. O cara acabou de decidir que não quer que aumente imposto, né? O povo, o pessoal que representa o povo, diz que não quer esse imposto aumentado, mas tudo bem. Quais será, você acredita que sejam os próximos passos até a solução desse problema aí? Então vamos lá, dentro dessa conversa aí que existe aí, que pode existir entre os poderes, tá? E falando da questão técnica jurídica,
Nós temos, primeiro, um decreto do presidente da República que aumenta o IOF. Depois, ele exercendo a sua competência para isso. Se ele extrapolou ou não a competência, é o que está sendo discutido. Vem o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, usando da sua atribuição, da sua competência de sustar ato do presidente da República, do Executivo, que extrapole o seu poder regulamentar e susta o decreto-presidente. Então, a gente tem o decreto-presidente, depois o decreto legislativo sustando o decreto-presidente. Esses dois atos estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não está mais, doutor, porque primeiro que eu não entendi. Quem tinha sido sorteado para falar, para legislar, para poder... Para julgar o caso? Julgar o caso, desculpa, é tanto termo, é tanta coisa. É porque construir raciocínio assim, depois de 3 programas, não é fácil, não. Mas tá dando para entender, tá claro aí, né? Foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi sorteado. Quando o caso chegou à provocação da AGU formal, né? Ó, o Executivo está entrando com uma ação aqui para poder sustar o decreto do Parlamento. O Gilmar Mendes foi sorteado. E ele encaminhou isso para o Alexandre de Moraes. Você não acredita que isso é uma coisa suspeita, não? Olha, esse detalhe do caso eu não acompanhei. Não, mas, né? não acompanhei. Essa questão de redistribuição é porque Estou tentando te complicar aqui, doutor. Não, mas vamos lá. Uhum. Mas a gente tem no Brasil o chamado devido processo legal. Uhum. O processo ele tem que observar a forma previamente estabelecida na lei. E aí nós temos as leis processuais, o regimento interno do STF, que estabelecem a forma de distribuição de casos. Tá? Se um caso foi distribuído para um ministro, a princípio ele tem que permanecer com esse ministro. Tá? Existem situações em que se fala de redistribuição. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de um ato do Poder Executivo e outro ato do Poder Legislativo. Se você tem duas ações que discutem... Aqui, ó, já peguei aqui, ó, notícia aqui. Né? A fonte é o jornal Brasil de Fato. Gilmar Mendes pede, ó, a data agora 28 de junho. Né? Uhum. Gilmar Mendes pede redistribuição e a ação do pessoal sobre o OF fica com relatoria em aberto no STF. A relatoria da ação direita total do pessoal questionando a decisão do Congresso na questão do imposto sobre operação, era o pessoal mesmo. Ainda não está definida no Supremo Tribunal. Nessa sexta-feira, a legenda protocolou a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, em que defende que a derrubada do decreto presidencial, que aumentava as alíquotas do imposto, é inconstitucional. Para a legenda, o parlamento extrapolou, Inicialmente, o ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator do caso. No entanto, Mendes solicitou a redistribuição de relatoria ao presidente da Corte, Luiz Barroso. O motivo do pedido é a existência de outros processos no STF que tratam do mesmo assunto e estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A gente percebe, doutor, a gente é leigo, né? O senhor entende bem mais do que eu sobre isso. E a gente está aqui também não querendo ficar alimentando discórdia, não. Mas a gente está conversando um assunto que está na boca do povo. Sim. Né? As pessoas conversam sobre isso e isso está no nosso dia a dia. Uhum. Que existe um jogo ali, ele tem outros processos, ele foi sorteado, existe um protocolo, existe um rito, um procedimento, né, que de repente está no regimento interno da casa, não sei, foi sorteado, não quero mexer com isso não, isso aqui é problema para mim, e distribuiu para um cara que tem peitado muita gente. Isso eu me lembro também lá das minhas longínquas aulas de direito, que existe na operação do serviço público alguma coisa como os atributos do sujeito para lidar com dinheiro público. O cara tem que ter impessoalidade, né? E outros atributos que me fugiu a palavra lá. Ele tem que ter uma postura, uma conduta em que o interesse público, o interesse que ele está regindo ali é maior do que o interesse me parece que é um movimento de blindagem, de direcionamento. O senhor percebe dessa forma também ou não? Olha só, o pedido de redistribuição do Gilmar Mendes, com base em existir outros recursos e matérias conexas, ele tem fundamento jurídico. Entendi. Tem fundamento jurídico. Por mais que a gente estranhe, na casa lá. Existe. Agora, se realmente tem ou não conexão, a gente tem que analisar os casos. Eu não conheço quais são esses casos. Entendi. Porque o que acontece? A gente tem que evitar
Inclusive, o Brasil, com o Código de Processo Civil de 2015, ele inovou em relação à questão da jurisprudência, tá? Importou do sistema do common law inglês e americano a chamada questão dos precedentes vinculantes, né? Porque antes a gente tinha uma jurisprudência feita pelo Tribunal Superior em que não obrigava que outros juízes e tribunais seguissem aquela mesma jurisprudência. E a partir de 2015, a gente teve uma inovação disso. Tá? Isso a gente tem 9 anos desse novo sistema no Brasil. E aí, um dos objetivos disso é evitar jurisprudências conflitantes. Então, se existe um outro caso mais antigo, distribuído a um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma matéria conexa relacionada com essa redistribuição seria no sentido de atribuir o julgamento a um relator para você julgar, às vezes, várias ações, vários recursos de matérias conexas, para você depois ter uma jurisprudência que vai ser a jurisprudência que vai direcionar, que vai ser aplicada em todo o Brasil. Então, se realmente existe essa matéria conexa em outros recursos, essa distribuição ela observou o devido processo legal. Eu não posso afirmar se existe ou não existe, porque eu não conheço esses casos. Eu estou falando, na verdade, como... Você me perdoe, doutor, porque eu sei que o senhor tem muita responsabilidade com a sua fala, com o seu conhecimento. E a minha intenção aqui não é te provocar para te botar em sinuca de bico, não. Eu estou falando como cidadão comum que tem essas preocupações, que está afligido com esse mar de dúvida, né? A justiça tinha que ser um porto seguro para qualquer um, né? Que quer investir no Brasil, que confia nas leis do país, confia na justiça. E, infelizmente, muitos casos têm acontecido que têm feito gerar uma crise de confiança nas pessoas. E você tentar mexer em imposto, por exemplo, como o governo federal está fazendo, é porque, assim, fico vendo os analistas políticos falando, doutor, os analistas financeiros, de economia, falando sobre todo esse imbróglio, toda essa rede de jogo de interesse, de poder e etc. E tal. E a gente vai dando uma aflição porque fica parecendo que a gente não conecta os pontos. Na verdade, tudo isso está acontecendo porque lá atrás, em 2023, né, quando começou o mandato desse sujeito que está aí, que foi nomeado pelo TSE, né, como presidente do Brasil, o Brasil clamou por algumas... Tinha evoluído em alguns pontos, na visão de muitos, especialmente no trato com dinheiro público, né? A gente vê um cara que assumiu a presidência e aumentou de 21 ministérios para 39. Né? A gente viu um cara que alocou presidentes, representantes partidários em ministérios. Né? Um cara que desbloqueou milhões, quiçá bilhões, eu não sei o número exato, de Lei Rouanet para artistas que apoiaram ele. Tá tudo conexo ali. Né? No momento em que o país... A gente está vendo as grandes estatais brasileiras, que muitas delas passaram a dar lucro, agora dando prejuízos históricos. Sim. Né? Então, isso tudo está pressionando a economia. Desde o primeiro dia, a classe política, né, que também não é santa, eu não estou aqui defendendo político, a gente tem falado assim, cara, precisamos de economizar. Precisamos ter compromisso com a meta fiscal, precisamos ter compromisso com as contas públicas, porque esse compromisso é o que despressiona, despressuriza, né, desinflaciona, desinflama toda essa conjectura de juros altos. A gente está vendo um negócio assim absurdo, porque a gente sabe que a taxa Selic, que é a taxa de juros, você que não entende muito de economia, vai estudar um cadinho para você conhecer alguns princípios básicos. Na verdade, a taxa de juros está muito alta, como nunca antes na história do Brasil recente, né? De 90, do Plano Real para cá. E aí, os moderadores econômicos, eles utilizam a taxa Selic, eles utilizam a taxa de juros para conter a inflação. Então, quando fica mais caro você botar a mão no dinheiro,
você consome menos, naturalmente o preço descongestiona. Então, cai. Então, quando você quer diminuir o consumo, você aumenta a taxa de juros, você deixa de tomar crédito, o preço desinflaciona. Mas nós estamos vivendo uma parada meio que surreal. O juros está alto e a inflação também está alta. É muito difícil o que nós estamos vivendo. A gente está num momento extremamente delicado da nossa economia. Aí, nesse contexto todo, de maneira totalmente artificial, arbitrária e descomprometida com um projeto maior de país, o governo quer aumentar, como você falou, eu não conhecia o termo, mas um imposto que ele é extrafiscal, sendo usado para aumentar a arrecadação tributária. Sim. Isso está gerando uma crise de confiança no tamanho do mundo. Porque o político está dizendo que também não é santo. Inclusive, aumentaram agora o número de vagas lá para deputado. Outro absurdo, lá. Né? Outro absurdo. Mas também o judiciário também aumentou o salário lá. Outro absurdo também. Um monte de cargo lá e um monte de coisa. Bom, nós vamos parar onde? Quais são os próximos passos desse IOF, doutor? Eu fiz esse panorama porque o senhor é tributarista. Nós temos um problema sério no país, que é a carga tributária. Qual que é a sua leitura nesse contexto tão desarranjado, de falta de uma... Teve uma mini reforma aí, né? Foi em 2019 ou 2018? Reforma tributária? É. A reforma tributária foi recente, ela tá em andamento ainda. Tá? Nós tivemos a aprovação de uma emenda constitucional, a 132, que alterou a Constituição. Tá? Esse ano nós tivemos a aprovação de leis complementares que estão regulamentando essa reforma constitucional. A partir do ano que vem, a gente tem já uma aplicação, fase teste, porque nós tínhamos... A reforma tributária foi sobre os impostos que incidem sobre o consumo. A gente tinha, por exemplo, o PIS e a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, que são impostos aí federais, estaduais e municipais, que vão ser substituídos pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o Imposto Seletivo. Essa reforma tributária está em fase de transição. A gente vai ter nos próximos anos um novo modelo entrando, convivendo com o modelo atual, até chegar em 2033, para a gente ter só o novo modelo. A reforma tributária sobre o consumo, ela é importante, não sei se ela vai alcançar o objetivo, que é reduzir a tributação sobre o consumo. Espero que ela atinja esse objetivo. Agora você tocou aí, Bruno, em vários problemas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro gasta muito. O Estado brasileiro gasta mal, por isso que ele precisa ficar aumentando imposto. O Estado brasileiro precisava, na realidade, de cortar despesas, desperdícios. Tá? A gente tem, por exemplo, aí um teto constitucional do funcionalismo público, que você tem um limite máximo que os servidores públicos poderiam ganhar, e que a gente tem reiteradamente algumas carreiras públicas que extrapolam sempre esse limite. A gente teve agora uma emenda constitucional que passou para poder limitar isso, que poderia ter limitado, mas se jogou para ser regulamentado ainda pelo Congresso Nacional, ou seja, na prática a gente não tem esse limite estabelecido. Você citou a questão do governo atual, fazendo uma comparação, eu não vou fazer aqui a adesão a partidos, porque eu estou fazendo uma análise jurídica, mas se a gente compara, por exemplo, e aí está relacionado com a crise do IOF, o governo anterior, o governo Bolsonaro, ele vinha decrescendo o IOF, ele estava reduzindo o IOF. O governo atual, ao contrário, começou a aumentar o IOF, mas para aumentar porque ele precisa de receita para cobrir o gasto, porque ele não corta gasto. Você citou aí a questão de estatais dando prejuízo e por aí vai. E você tocou no outro problema também que a gente tem no Brasil, que isso é muito importante e tem impactado negativamente, a questão de segurança jurídica. Tá? A gente tem no Brasil muitas leis, a gente tem muitas possibilidades de interpretação dessas leis, e especialmente na questão tributária, e a gente tem decisões divergentes. Ora fala que sim, ora que fala que não. Isso realmente causa uma insegurança jurídica. A gente tem decisões recentes do Supremo Tribunal Federal relacionadas a coisa julgada. O que é coisa julgada? Um caso que já foi julgado
definitivamente que não pode mais ser rediscutido. E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre a questão da coisa julgada, relativizando a discussão da coisa julgada em matéria tributária. A gente tem questões Isso aí... é terrível. Né? Então, a questão da segurança jurídica no Brasil hoje é um grande gargalo. Não tem jurista que dê jeito, né, bicho? Não, eu tô até sem força para falar aqui. O problema que o doutor citou aqui agora é de uma enorme gravidade, assim, do tamanho do mundo. Por exemplo, porque olha que eu não acompanho os temas jurídicos, como é que eu fico ligado nas coisas. A gente teve o problema do marco da... Como é que chama aquele marco lá da terra indígena lá? Como é? Marco temporal, obrigado. O marco temporal foi decidido, foi sacramentado e foi, né, legislado e juridicamente validado. Agora, recentemente, teve uma ação, o partido entrou com uma ação lá e o STF, eu não quero falar aqui uma inverdade, mas só você pesquisar aí. Mas houve alguma coisa que mexeu naquilo lá, né, que não é mais bem assim, né? O Marco Civil da Internet também já estava julgado, né? Uma causa que, agora recentemente, sobre a questão da responsabilização das Big Techs, né? Era um caso que já estava pacificado por parte do Legislativo. Ele decidiu não incrementar nada em relação a isso. Recentemente, isso que eu estou falando recentemente é nos últimos 30, 60 dias, não passa disso. O STF, aliás, esse aí há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, o STF foi lá e quis meter uma responsabilização das Big Techs, né? Isso gera também insegurança jurídica. Como é que o cara vai investir dinheiro num negócio aqui que ele não tem domínio do negócio dele, que ele vai se responsabilizar pelo outro, pelo que o outro está fazendo? Isso não vai gerando um desânimo para o senhor que é da área jurídica, não, doutor? São desafios, né? Não vou falar em desânimo, não, são desafios. Problemas jurídicos a gente sempre vai ter para poder lidar, para resolver, tá? Às vezes dá algum desânimo, Bruno, mas a gente tem que pensar como desafio, tá? Essa questão aí toca, você está falando, a questão da liberdade de expressão, né? A gente tem aí as redes sociais que deram as redes sociais deram vozes às pessoas, porque antigamente só quem conseguia se manifestar publicamente eram jornalistas ou pessoas que escreviam artigos em revistas, em jornais, né? E depois vieram as redes sociais e deu vozes, só que deu vozes a todo mundo. Então a gente tem gente na rede social falando um monte de besteira, tem gente falando coisa boa, tem gente falando besteira. Agora, independente de onde que a pessoa vai falar, se ela vai falar num jornal escrito, se ela vai falar na rua, se ela vai falar na rede social, se ela extrapolar a liberdade de expressão, ela pode cometer um crime e pode ser punida por esse crime. Agora, você retirar a possibilidade da pessoa falar é um tanto quanto exagero, para não dizer autoritário. Exato. Aí, se a gente for entrar nesse meandro aí, eles alegam que a rede social precisa ter normas, obedecer à lei do país. Meu querido, no mundo físico, as pessoas cometem crimes o tempo Sim. inteiro. Fulano xinga Beltrano ali, né? Por que, por exemplo, caso de racismo, né? Que é um tema muito preocupante, muito grave, né? O que vira processo? Aquilo que você consegue provar, correto? Aquilo que filmou e foi para a rede ou está no celular de alguém. Uhum. Agora, o cara praticou o racismo ali, ninguém filmou, ninguém viu. Você vai entrar com o processo contra o racismo, quem vai ser sua testemunha? Como é que você vai provar isso? Quais são os elementos probatórios que você vai ter? Não tem. Então, é difícil. Agora, o ornamento jurídico brasileiro, ele já tem leis que te punem por calúnia, difamação, desonra, Sim, claro. etc. Ao meu ver, e a minha compreensão dos fatos, é que o cara que difamar alguém na internet, você já tem ferramentas, você tem como denunciar o conteúdo, e esse conteúdo vai cair, ele vai sair dali mesmo, e você vai sofrer um processo, porque a lei já diz que quem comete calúnia e difamação é punido. O grande problema, doutor, nesse movimento aí que se quer criar,
é que existe muita malícia, né? Muita malícia nas entrelinhas e nas intenções, né? É muito bonito você falar, vamos cuidar melhor para que ninguém faça. Só que no final das contas a gente sabe que a gente imagina, né, que existe um interesse em cercear pensamentos que não agradam, né? Se dependesse do governo que está aí, todo mundo que xinga o governo, né, ou que demonstra indignação com o governo estaria preso. Haja visto o que eles estão fazendo com o pessoal do 8 de janeiro lá, né? Fulano está sendo enquadrado, está sendo tipificado como terrorista, está sendo tipificado como golpista. E não está primeiro obedecendo o processo legal. Por que uma pessoa comum, um cidadão comum que quebrou um relógio ou que sentou numa cadeira de um STF lá numa invasão, por que esse cara não está sendo julgado na primeira instância pelo crime de invasão, pelo crime de distúrbio social, que é a tipificação e a qualificação? Pessoas com primeira instância, e aí o pessoal fala assim, não, eles queriam um golpe. Na hora que o pessoal foi conduzido lá para dentro de um ônibus, aqui eu já estou misturando os assuntos, mas é bom que a gente vai devagando, bate-papo é assim mesmo. O pessoal entrou igual cordeirinho, algum terrorista vai entrar em ônibus escoltado por polícia para ir para a quadra lá, eles amontoaram a galera numa quadra lá, num ginásio. Alguém que é terrorista vai entrar sem um revólver na mão, sem uma pistola, sem um metralhador. Desarmado. Como é que você faz para ti? É uma questão de lógica, não é uma questão de eu acho, eu penso diferente. Então, eles estão instrumentalizando para querer dar uma lição, na verdade. O interesse maior deles foi... E outra coisa, acho que era 20 e tantas ou 30 e tantas câmeras que filmaram o ambiente lá, só entregaram 4 ou 3, né, ou 5, não sei. Cadê as outras que estavam no prédio que o Flávio Dino era ministro lá da Justiça? Cadê as câmeras que comprovariam as movimentações? Por que o G. Dias, que era o secretário lá de alguma coisa lá, do GSI lá, por que ele estava lá apertando a mão dos outros, né, indicando onde o pessoal ia passar? Então, existe um forte indício de que esses interesses em cercear a voz da imprensa, das redes sociais, da imprensa não, jamais, né? A imprensa aliada, jamais. Existe um forte indício de que essa intenção, doutor, é para poder cercear o pensamento, é para poder cercear posições e visões políticas contrárias ao que eles estão querendo implantar. E, a essa altura, depois de 3 anos do governo que está aí, essa crise do IOF que está posta, como tantas outras que vieram antes, né? Tentaram taxar o Pix, tentaram tudo para arrecadar mais, né? Tentaram taxar o Pix, tentaram implementar novos impostos aí para diversas áreas aí afins. Não demonstra que a gente está caminhando para uma ruptura institucional? Você enxerga dessa forma ou não? Olha, eu não vou chegar nesse ponto de dizer que há uma ruptura institucional, tá? Na realidade, existe aí a questão do equilíbrio entre os poderes, a questão dos freios e contrapesos, nem sempre é uma coisa tão, digamos assim, tão harmônica, tá? Tem algumas rugas, alguns problemas para serem resolvidos. Mas deixa eu voltar um pouquinho no que você comentou sobre a liberdade de expressão. Pode voltar, aqui é um bate-papo. Porque um tempo atrás eu estava ouvindo um programa e o apresentador estava comparando a época da ditadura. Ele citou o seguinte exemplo. Na época da ditadura, que tinham os censores, tá? Os censores iam lá olhar uma matéria que sai numa determinada revista, num determinado jornal, e falavam assim, olha, essa matéria aqui não pode sair. Ou essa matéria tem que ser mudada, ela pode sair, não pode sair desse jeito. Mas eles não fechavam, em regra, o jornal, não fechavam, em regra, a revista. Ou seja, eles censuravam o conteúdo. E aí a gente vem hoje para uma situação, uma outra realidade
é uma outra realidade, né? Em que a gente tem as redes sociais, em que qualquer pessoa tem acesso a uma rede social e ela pode falar qualquer coisa na rede social para todo mundo ouvir. E aí você ir lá cancelar a conta daquela pessoa seria mais grave do que na época da ditadura, em que não se fechava o jornal, como regra geral, não se censurava o conteúdo que ele postava. Pensar em tirar uma rede social da pessoa do ar é a mesma coisa que você pegar e tampar a boca da pessoa e falar assim, você não pode falar mais nada. Você está proibido de falar, você está proibido de se expressar. Tá? Eu entendo que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, tá? E a pessoa... você citou o exemplo de falar na rua, né? Eu, na rua, posso falar qualquer coisa. Se eu falar um crime, eu vou, e tiver prova, é óbvio, né? Porque se não tiver prova não tem como punir. Mas se eu falar um crime na rua, um crime de racismo, por exemplo, de injúria, de difamação, eu vou responder um processo e posso ser condenado. Se eu cometer um crime de injúria, de difamação, de racismo na rede social, eu vou ser punido por aquele crime. Agora, se eu falo na rua, cometo um crime de injúria, de difamação, de racismo, eu não sou proibido de falar. Eu sou condenado por aquele crime que eu cometi. Então, essa questão de tirar uma rede social do ar, tirar um perfil porque a pessoa cometeu o crime, na minha interpretação, é uma punição excessiva que viola a liberdade de expressão. A pessoa tem que ser punida pelos excessos, mas não impedir essa pessoa de se manifestar. Pois é, e aí a gente tem um problema muito grave no país. Aí é eu que estou falando, não é o doutor, é o Bruno Ramos. E eu não estou falando nada demais aqui. Eu estou fazendo uma leitura. Nós estamos com um problema. A gente acredita, né, na verdade, uma parcela da população acredita que o STF tem cometido excessos, né? Tem fugido da sua atribuição legal, né? E não existe absolutamente ninguém hoje, com o cenário que está posto, com o Congresso que está aí, com o Executivo que está aí, não existe força alguma capaz de sensibilizar a sociedade como um todo disso, ou de ter ferramentas ou mecanismo de punição a quem pratica excesso. Bruno, você está falando de quê? De muita coisa, não dá para falar, podcast aqui não é para isso. Mas, simplesmente, em se tratando de liberdade de expressão, a gente pega, por exemplo, o pessoal lá do Elon Musk, né? O próprio Elon Musk, divulgou uma dezena, um catatal de documentos comprobatórios e de testemunhos de ex-funcionários que alegavam que havia uma pressão extrajudicial fora dos autos, fora do mecanismo jurídico correto, para que se houvesse uma derrubada de redes sociais de opositores e de pensadores políticos. Não tinha processo legal construído, não tinha nenhum tipo de peça dentro do rito, ali dentro do... peraí, por que você pediu? Né? Tem um processo. Então, e aí tem o áudio vazado de um dos assessores do Moraes dizendo que o cara foi provocado lá, foi instado a derrubar uma conta de alguém, que eu não vou saber quem agora. Só pesquisar, só dar um Google aí. E aí o cara fala, usa a criatividade, né? Criatividade jurídica para poder gerar uma forma de... E aí a gente percebe que a imprensa é conivente, porque a imprensa entende a internet como uma ameaça, entende como a internet uma rival de audiência, um pseudo-canal de informação. E isso, na verdade, é um problema sério, doutor. Eu também não estou aqui fazendo uma leitura para defender ele aquele. Eu acho que quem tem um grau de instrução mais elevado, ele sabe muito bem se precaver ou se proteger de fake news, por exemplo, né? De notícias falsas. Quando chega uma notícia para mim que eu estou vendo que é muito, muito esquisita, a primeira coisa que eu faço é dar um Google. E aí, não satisfeito, eu vou em outras ferramentas de busca, eu vou em outros grupos, eu vou em outras páginas, identificar se aquela notícia tem fundamento. Porque existe
A mentira, ela não tem ideologia política, não. Ela é de direita e é de esquerda. Sim. Muita gente no campo, no espectro da direita, utiliza de esparramar fake news mesmo. As famosas tias do Zap, né? As pessoas mais idosas tendem, agora ainda mais com inteligência artificial, né? Cada hora tem um negócio diferente aí. Então, só que eu não caio. É muito difícil eu cair numa fake news. É muito difícil. O máximo que acontece às vezes de eu cair é na guerra de versões. Todo fato ele tem, e por isso que existe advogado, porque todo fato ele tem as suas versões, né, doutor? Ele tem os seus lados para que o juiz chegue à verdade. Então, às vezes, eu fico mais uma vez, esse cara falou isso, mas eu acho que ele quis dizer isso mesmo. Aí eu vou na versão que eu acredito mais. Mas isso é salutar, porque você tem uma pluralidade de ideias. Hoje você não está mais preso a apenas uma versão dos fatos, né? A gente sabe que... Por exemplo, eu vou dar um caso clássico aqui agora. Essa semana, a Bela Megali, que é uma jornalista da Globo, ela tem uma coluna lá, e ela fez uma matéria dizendo assim, fugitiva Carla Zambelli ainda não entregou os imóveis dela, como a mãe dela e o filho dela estão morando no imóvel que ela deveria ter devolvido para o parlamento. Aí usa vários adjetivos desqualificando a Carla Zambelli, por exemplo, né? Outros tempos, isso teria um efeito enorme na reputação da Carla Zambelli, isso teria um efeito enorme na opinião pública, de dizer assim, cara, essa mulher é uma vagabunda. Hoje, eu sei que o que a Bela Megali está fazendo aí é tentando queimar a reputação da menina. Tem nada disso. Provavelmente ela ainda continua sendo deputada, né? O Congresso ainda não definiu pela exoneração dela. Ela foi eleita, ela teve votos parlamentares para isso. E se fosse um deputado de esquerda, eu diria a mesma coisa. Porque não houve o processo ainda para destituí-la do cargo. E essa queima de reputação que a imprensa sempre teve o poder de manipular a opinião pública para seus interesses, ela sempre foi muito vigente. E a gente vê hoje que uma das grandes riquezas que a gente tem de algum grauzinho de liberdade são as redes sociais. Você concorda com isso, doutor? Sim, as redes sociais são um grande mecanismo de liberdade de expressão. Você está falando aí da questão da imprensa. A gente tem alguns veículos, eu não vou citar nome, que tem tendência para a direita e tendência para a esquerda. Claro, perfeitamente. Tá? Da mesma forma que você tem pessoas, vamos falar, influenciadores que são de direita ou são de esquerda. Tá? A liberdade de expressão está aí. Agora, a questão da fake news, ela deve ser combatida, mas não de se tirar a liberdade de expressão. Tá? Tem fake news aí que inclusive, é perigosa para a saúde pública. Tá? Mas você acabar com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela tem que ser mantida. É verdade. Aí, esse tema eu gosto, se eu for deixar aqui, nós vamos até amanhã conversando. Agora, doutor, para a gente caminhar para o final aqui, quais que você acredita que são os próximos passos aí desse caso do IOF? Aí? O que você imagina que está no horizonte aí? Você acha que o Congresso e o Executivo vão se reconciliar a mando do STF? Não necessariamente a mando do STF, mas o Poder Executivo e o Legislativo podem sim chegar aí num acordo político, tá? E aí, juridicamente, bastaria que, vamos falar do ponto de vista jurídico, bastaria que eles chegassem num diálogo político e o presidente da República fizesse um novo decreto estabelecendo uma outra alíquota diferente do IOF, talvez colocando meio termo ali, entre o que existia e o que foi colocado agora. E havendo um consenso político com esse novo decreto do presidente, os decretos que estão sendo discutidos no STF, eles não existiriam mais e perderia o objeto. Né? Se você tem, olha, o STF hoje está analisando o decreto do Executivo que aumentou o IOF e o decreto do Legislativo que cassou o decreto do presidente. Se o presidente vem e faz um novo decreto com consenso político, esses dois que estão em discussão, eles não existem mais. E aí, aquelas ações que estão no Supremo, acontece a perda de objeto. O Supremo não vai mais analisar
a constitucionalidade ou não de um decreto que não existe mais. E aí o Supremo não vai chegar a decidir o mérito da questão. Não existe mais, mas nós temos um problema aí. O cidadão comum. Porque o dia esse decreto existiu e a alíquota foi cobrada. Sim. E o cidadão que nesse período de um mês ou, sei lá, 3 semanas, que foi cobrado esse OF aí, ele tem direito a ingressar amanhã ou depois na justiça para reaver o dinheiro dele? Sim. Aí, existe fundamento para isso. Tá vendo como é que o negócio é complicado, meu amigo? Não é simples no direito, não tem nada simples no direito, não. Aí daqui a pouco nós estamos em outra demanda aqui. Falou, meu amigo, ó, epa, eu comprei um carro lá, paguei 10 mil reais, comprei uma fazenda lá, paguei 10 mil de IOF, paguei 50 mil de IOF, 100 mil de IOF. Meu irmão, o dinheiro é meu. E aí, cadê? Vai judicializar o tema. Aí a gente tem várias particularidades, Bruno. Porque, por exemplo, o decreto do legislativo que suspende o decreto do executivo, ele tem eficácia dali para frente. Então, o que foi cobrado antes do decreto do legislativo não pode ser desfeito. Não, mas você me falou que deixou de existir, ué. Agora, se o Supremo declara inconstitucional, ele declara, em regra, com efeito retroativo. Mas ele pode também fazer a chamada modulação de efeito. Fala assim, olha, daqui para frente não se cobra mais, mas o que já foi cobrado deixa como está. Deixa como está. Muito bem. Tem várias possibilidades. Aí o máximo que pode acontecer, meu, isso virar um precatório na sua mão, você morrer e passar para o seu trineto esse negócio para ele receber lá na frente. O precatório, hoje em dia, ele já é uma moeda mais fácil de receber. Inclusive, agora, o precatório ele pode ser utilizado se você tem uma sentença que reconhece uma dívida. Meu pai tem um monte de precatório lá. Você me ajuda a virar esse dinheiro? Sim, sim. O mercado de precatório está bem aquecido. Então aí, pai, ó, vou atrás de você nesses precatórios para te resolver nossa vida, hein? Tá, teve uma alteração recente na Constituição que deu um gás aí nos precatórios. Muito bom. Agora, para finalizar aqui, doutor, gostei de conversar com o doutor. O cara é manja dos negócios, dos Paranauê. Eu tenho que trazer aqui para outros temas, que eu já me empolguei com você aqui. Estou à disposição. E vou falando dos trem aí. Você tá gostando desse programa, meu amigo? Já mete o dedinho no like, ela fazer igual meu filho Samuel, de 10 anos, fala. Mete o dedo no like, ative o sininho, siga o Pó de Pedra Podcast Jurídico. Doutor, o direito, ele tem muitos meandros, né, cara? Ele é fascinante por causa disso, porque são muitos caminhos e a gente está passando por um momento delicado, né? Que tudo está muito em voga, a sociedade está muito reacionária. Eu pergunto sempre que lembro disso, para a gente caminhar para o final aqui, eu sempre pergunto um pouco sobre isso quando eu tô quando eu lembro, né? Quando dá essa janela de oportunidade aqui. Eu percebo, me corrija se eu estiver errado, que nós estamos vivendo um período em que a sociedade está muito reacionária, ela está muito judicializando muito as coisas, né? Tudo é meu advogado, eu vou acionar meu advogado, vou mandar para o meu advogado, eu vou não sei o quê, eu vou meu empresário, meu médico, meu dentista, todo mundo tem um profissional para chamar de seu. E especialmente na justiça, nós estamos vendo uma justiça muito como é que eu vou falar, assustada, assim, muito alvoroçada. Não sei se eu consigo me expressar o que eu estou querendo dizer aqui. Mas uma justiça, né, provocada demais, muita evidência. Você acha que isso é um momento do país ou isso é uma tendência atual do mundo moderno? Olha, o judiciário ele está aí para resolver os conflitos, tá? E aí, se existe o conflito na sociedade, o cidadão ele tem o direito de acionar o judiciário, né? A nossa Constituição fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão vai deixar de ser analisada pelo Poder Judiciário. Então, assim, acredito que as pessoas hoje, especialmente com a questão do acesso à internet, rede social, elas têm mais conhecimento da possibilidade de discutir juridicamente. E isso incentiva a se discutir juridicamente. Tá? Agora, aí eu vou te falar, o advogado é óbvio que ele está aí para poder defender o interesse da pessoa que ele procura e acionar a justiça. Mas o advogado também precisa de fazer um filtro. Às vezes fala assim, não, o seu caso aqui não é o caso de entrar na justiça, vamos fazer um acordo, ou você não tem um direito, esse caso seu aqui é absurdo. Que de vez em quando a gente vê algumas notícias de uns casos que chegam à justiça que são absurdos, de serem levados à justiça. Tá? E aí o advogado tem esse papel.
Mas a questão da judicialização, ela é uma... Não acredito que não vá diminuir. Tanto que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele todo ano ele faz uma análise de CNJ em números para ver a quantidade de processos que existem no Brasil, quais são os gargalos, a quantidade maior de processos. Você tem um aumento constante do número de processos. É exponencial, né? Por exemplo, as execuções fiscais, que é quando o Estado tem crédito para receber de imposto e vai cobrar quem não pagou imposto através de execução fiscal. A quantidade de execução fiscal que existe no Brasil é muito grande. Então, está se buscando meios alternativos aí do Estado receber esses créditos para poder tirar um pouco desse peso do Poder Judiciário. Tá? Muito bem. Doutor, o senhor dá aula de quais são as suas disciplinas na faculdade aí? Fala um pouquinho da sua vida acadêmica aí. Olha, eu sou professor na FDCI, leciono Introdução e Teoria Geral do Direito, os alunos que estão começando ali, inclusive uso umas metáforas para facilitar a vida deles, Bruno. Inclusive a questão do óculos do direito. Como é que é? Óculos? Os óculos do direito. Diga lá, usa essa metáfora para nós aprender aí. Não, então, eu tento... Sem ter que pagar a mensalidade da FDCI. Vamos lá. Igual você trouxe muita a sua visão sobre os fatos que acontecem. Né? E você falou assim, olha, eu estudei um pouquinho de direito, mas você não tem uma formação específica de direito, então você traz a sua opinião sobre, inclusive, muito boa a sua opinião, tá? Obrigado. Você fala que não conhece, mas conhece bastante coisa, tá? Apesar de não ter a formação jurídica específica. Mas eu costumo falar com os alunos lá assim, ó, a partir do momento agora que você está estudando direito, toda vez que você for resolver uma situação, analisar uma situação jurídica, você não pode analisar essa situação jurídica apenas com os seus olhos. Você tem que colocar os óculos do direito. Você tem que olhar o que diz o direito positivo, o que diz as leis, para poder fazer a sua análise jurídica sobre essa questão. E aí, por baixo desses óculos do direito aqui, que a gente tem que utilizar as leis, eu tenho a minha visão de mundo, você tem a sua visão de mundo, isso possibilita interpretações diferentes. Só que a gente não tem como fazer uma análise jurídica sem colocar os óculos do direito, sem ver o que o direito fala sobre aquela situação. E aí as possibilidades de conclusões são muito grandes. Eu leciono também constitucional, eu sou professor de constitucional já há bastante tempo. Na realidade, constitucional foi a matéria que me abriu a oportunidade na docência. Eu comecei a lecionar em 2005 constitucional, tá? Lecionei constitucional por muitos anos e voltei a lecionar constitucional recentemente na FDCI, e também sou professor de tributário, que é a minha especialidade. Eu leciono tributário em cursos de pós-graduação da FDV, do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que a matéria que eu mais estudei até hoje é tributário, e a minha especialização em tributário, meu mestrado e meu doutorado, que eu concluí na PUC de São Paulo, também em tributário. E você advoga? Advogo. Eu sou advogado. Desculpa, estou fazendo uma pergunta. Eu sou advogado, sócio do Silvério Ramos Advogados, que é um escritório especializado em direito tributário, que eu atuo em tributário, atendo pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a gente tem atuado, inclusive, em nível nacional, porque a rede social, a internet nos permite isso. Muito bem. Qual que é o caso mais comum que aparece, assim, o mais corriqueiro, né? Do cara que é da direito familiar é divórcio, né? Uhum. No tributário, o que aparece mais lá? O que aparece mais é pessoa contribuinte, seja aí mais comum pessoa jurídica, mas também pessoa física, sendo cobrado de imposto que não é devido. Porque no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de leis prevendo imposto, e a gente tem uma interpretação do Estado sempre no sentido de arrecadar mais. Então, a gente tem muitas situações em que o Estado está cobrando imposto indevido do cidadão pessoa física, do cidadão empresário, em que eu sempre oriento, recebeu uma cobrança de imposto, recebeu um auto de infração, uma cobrança de imposto, não pague, não parcele antes de procurar um advogado tributarista para ele analisar se realmente aquilo ali é devido. Muito bem. E fala um caso complexo aí que você pegou, se puder contar para a gente, que você acha que foi exitoso na sua defesa, que te deu bastante bagagem aí, que você lidou e você falou, achei aqui onde estava o problema, e você construiu a defesa ou o ataque, não sei, né?
e você foi vitorioso nos tribunais? Olha, um caso comum é a questão que não é tão incomum assim, que a gente tem muitos casos que acontecem, em que o Estado cobra o imposto, mas não faz a cobrança da forma correta. Tá? O Estado tem que observar o devido processo legal. Então, o Estado, quando vai cobrar um contribuinte, fazer um auto de infração, ele tem que observar o devido processo legal, tem que observar o direito de defesa do contribuinte. Então, em alguns casos, tá? Em vários casos, a gente verifica que o Estado cobra de forma sem observar o devido processo legal e a gente consegue cancelar aquela multa, cancelar aquela cobrança por esse vício, e aí o cidadão não precisa de pagar o imposto que está sendo cobrado indevidamente. Muito bem. Doutor, esse assunto dá pano para manga. Eu acho que o IOF é um problema. Na verdade não é um problema, não. O IOF, na verdade, ele está sendo... Esse problema tributário, na verdade, ele está dando holofote, ele está pondo luz, né? Ele está sendo apenas um flanco aberto de um governo extremamente fragilizado, que não sabe articular politicamente, porque, na verdade, quando ele decidiu lançar esse projeto, esse decreto, não houve nenhum tipo de articulação. Na verdade, o trabalho a gente não tem que demonizar a política, não. A política, na verdade, ela é difícil mesmo, porque eu costumo dizer que a política é a arte de construir pontes e não muros, e não de construir muros. E eu me formei em relações internacionais. Eu estudei diplomacia, né? Um pouco de diplomacia, na verdade. A gente estuda as relações entre os países, o jogo de poder. E às vezes eu tinha muito aquela visão assim, eu não vou ser falso com fulano. Na verdade, não é você ser falso, é você usar de diplomacia. O que é diplomacia? É você aprender a lidar com fatos e com ações e com reações de múltiplos atores. A gente costuma dizer na teoria das relações internacionais que o mundo é anárquico, né? O sistema internacional é anárquico, né? Se tentou fazer um paliativo aí, um negócio chamado Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal entendeu que aquilo ali envolveu o mundo inteiro, um país vai puxando o outro, e isso vai destruindo, né? Nós tivemos quase ou aproximadamente 100 milhões de mortes, né? Acho que as estatísticas dizem 80, 90 milhões de mortes, mas nós nunca vamos saber o número exato, né? De pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, imagine você viver na época da Segunda Guerra Mundial, seu avô viveu, né? Especialmente o pessoal da Europa. Então, eles entenderam assim, vamos criar uma organização aqui para poder todo mundo se equilibrar. Mas como é que você gera equilíbrio num mundo eminentemente desequilibrado? E aí a gente chama isso de high politics, né? O poder que os estados têm, da sua famosa autodeterminação dos povos, etc., dos seus interesses soberanos, etc. Como é que você faz para conversar com um país que você não quer nada com ele? Você usa de diplomacia, né? É que os Estados Unidos mete uma bomba lá dentro do Irã e outro dia tem um diplomata conversando com outro diplomata. Tem que ter muito jogo de cintura para conversar, para você não tirar um revólver ali, né? E a diplomacia apresentou para mim, e eu aprendi com ela, né? Apesar de não ter seguido carreira na área de... Não fui para o Instituto Rio Branco. Eu não sei se algum colega meu de faculdade virou. Eu sei que o Elvésio virou professor da UVV, né? Um colega meu foi para a PUC também, fez pós lá. Grande abraço, meu amigo Elvésio. E eu sei te dizer o seguinte, que se você não tiver diplomacia, se você não tiver a política muito bem afiada, se você não combinar, né? Se você não estruturar um jogo de poder bem estruturado, você não avança. E o que nós estamos assistindo aqui agora é o seguinte, o país elegeu, é um caso único. Acho que um historiador do futuro
vai olhar para esse momento histórico do país e vai tentar descobrir como é que a esquerda foi extirpada de todas as prefeituras, principais prefeituras do Brasil. Acho que só ganhou uma, que, se eu não me engano, foi Recife. Se não me engano, Recife. Ou Fortaleza, uma das duas, ou as duas. A gente teve um presidente que elegeu uma maioria da bancada na Câmara, maioria da bancada no Senado, ganhou na votação na região Sul, na região Sudeste, na região Centro-Oeste e na região Norte, e só perdeu em uma região do país, que foi a Nordeste. Elegeu seus ex-ministros que nunca tinham participado de cargo eletivo, elegeu o Tarcísio, governador de São Paulo, Tereza Cristina, senadora, Damares Alves, senadores, e outros mais aí, Ricardo e tudo mais, enfim, parar por aqui. E, de repente, a gente tem um executivo eleito com a política, com a visão política, um destino para o Brasil totalmente diferente do que a maioria dos políticos, dos representantes eleitos. E aí, me parece que esse governo decidiu não dialogar mais, não construir pontes, não se adequar a uma visão de mundo que está vigente, que está posta. E isso está desaguando numa disfonia muito grande, né? Uma disfunção, uma desconexão entre o que o povo quer e o que a sociedade de fato quer, o que os governantes querem. E isso aí impacta no judiciário, isso gera essas aberrações que a gente está vendo, isso gera esse sentimento de impotência que muitos de nós às vezes sentimos. Mas nós estamos aqui para conversar, e se você está aqui com a gente, você está acompanhando esse debate aqui, se ele não serviu para muita coisa, pelo menos para que você reflita, né? O que vem por aí, quais os próximos passos. O IOF, na verdade, é uma gotinha no oceano de uma série de desarranjos que a gente está vendo aí. E o que a gente espera, né, doutor, são dias melhores para o nosso país e para a nossa justiça, né? Com certeza. A esperança de dias melhores a gente não pode perder, né? Espero que o Brasil vença aí essas dificuldades, que nós tenhamos bons políticos, bons gestores públicos que pensem no bem maior do Brasil e que a gente evolua, né? Melhore a economia e por aí vai. O Estado brasileiro precisa de melhorar muito. O Estado brasileiro precisa gastar menos com desperdício, tá? Porque não estou falando de deixar de gastar dinheiro com saúde, com educação, com segurança pública. Não estou falando de deixar de gastar dinheiro com desperdício, com privilégios, tá? Com ficar esbanjando dinheiro público, para que possa se reduzir a carga tributária, para que a gente pague menos imposto e tenha mais resultado para a população brasileira. Tá? Enquanto isso, os nossos aposentados aí sofreram agora recentemente com um escândalo monumental, né, de desvio de dinheiro, né, na ordem aí, se eu não me engano, de 9 bilhões, se eu não me engano, depois você dá um Google aí. E outros escândalos que estão vindo aí, as nossas estatais. Vamos torcer, eu acredito no Brasil ainda. Doutor, quero agradecer a sua presença, o seu tempo, a sua expertise. Obrigado pelo bate-papo tão gostoso, tão salutar, que o senhor volte mais vezes aqui. Nós estamos aqui criando extremamente caminhos para que o nosso microfone aí seja a voz para você, advogado, para os seus colegas de profissão, de carreira, de tribunal. Nós estamos aqui para levar a linguagem jurídica até você, trazendo especialistas da área, pessoas que têm carreiras ilibadas e conhecidas, para falar um pouquinho do direito para você. E hoje o tema foi a crise do IOF. O que vem por aí? Assista o episódio, você que chegou agora, volta lá atrás, ande uma casinha atrás, e volte aqui, se a gente tiver desdobramentos, doutor. Já te convido de novo, o senhor está aqui para falar um pouco mais desse tema. Obrigado, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui. Valeu, galera!